Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Quero aproveitar a oportunidade e desejar já um bom começo de semana para todos vocês, para todos nós, né? Meus irmãos, o avião está passando aqui agora, bem próximo. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: o evangelho do homem não é o evangelho de Deus. O evangelho do homem não é o evangelho de Deus. E o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, glória, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, ou seja, no qual é Yeshua ou Yahushua, como você quiser falar. O meu canal é democrático, é democracia espiritual. Meus irmãos, por que o tema da mensagem é esse? Sabemos que Paulo está num contexto diferenciado do nosso. Ali era um período de transição da cruz até o ano 70 DC, onde foi o juízo, onde aconteceu a grande tribulação. E hoje nós estamos edificados nesse fundamento que é Cristo. Mas o evangelho do homem, sim, existe o evangelho do homem. E o evangelho do homem não traz segurança. Veja o que eu quero dizer. O evangelho do homem não traz segurança. Ou seja, ninguém nunca está seguro no evangelho do homem. O evangelho do homem é aquele evangelho do toma lá, dá cá. É impossível alguém estar seguro no evangelho do homem. É o evangelho que você tem que fazer. Entendeu? Então hoje você está salvo. Amanhã você não está salvo mais. Hoje você está justificado, amanhã você não está justificado mais. Esse é o evangelho do homem. Então não traz segurança. Entendeu? É um dia salvo, um dia já que perdeu a salvação. Esse é o evangelho do homem. O evangelho do homem se resume no que fazer. Você tem que fazer. Tem de fazer. Faça isso, faça aquilo. Isso é o mérito do homem dentro do evangelho do homem. Entendeu? Então, veja, porque se não fizer, entendeu? Então Deus não te aceita. Você não é salvo, você tem que estar ali fazendo alguma coisa para você ser aceito pelo Pai. Mas o evangelho verdadeiro, que é Cristo, que é o fundamento, que foi o fundamento no tempo de Paulo e que hoje nós estamos edificados sobre esse fundamento, entendeu? É o que ele fez, a glória é para ele, não é a glória para o homem. Eu não preciso fazer nada, é o que ele fez, entendeu? Então, no evangelho de Cristo, no evangelho do Pai, você e eu, nós estamos seguros por causa daquilo que ele fez, oh glória, e não no que eu tenho que fazer. Então veja a diferença do evangelho do homem para o evangelho de Deus, o evangelho do Pai. Então estamos seguros naquilo que Cristo fez. O que Cristo fez, isso nos traz segurança. Estamos seguros naquilo que Cristo fez. Por causa da obra que ele fez, isso nos deixa seguro, oh glória. Claro que a graça, de forma direta, foi para aqueles que viveram antes da cruz. Nós já nascemos se beneficiando dos benefícios da graça, entendeu? Então, no evangelho do homem, o mérito é para o homem. No evangelho de Cristo, no evangelho da graça, o mérito é para o que ele fez. Oh, glória! Então, meu irmão, por causa da graça que estava em Cristo, nada nos separa do amor de Cristo. Nada, nem a morte, nem a vida, nem o porvir,
Nada, nenhuma luta, nada separa do amor de Cristo e nem o que fazer nos separa do amor de Cristo. Ou seja, se eu não fizer, não vai me separar do amor do Pai. Por quê? Porque o Pai está conectado com nós que somos o Filho. Oh, glória! É naquilo que a sua justiça foi estabelecida na cruz. A justiça do Pai na vida do Filho. Oh, glória! Então isso nos traz segurança, entendeu? Então nada, nem a altura, nem a morte, nada. E nem o que fazer, e nem o que tem de fazer pode separar a gente, os filhos do amor do Pai. Então, meu irmão, nada temos que fazer. Não existe o fazer do homem no evangelho da graça, meu irmão. Não existe. O mérito foi de Cristo. Por isso que nada pode separar do que Cristo fez na cruz. Como isso é bom, tremendo a gente saber dessas coisas, meus irmãos. Essa certeza é dada pelo Espírito Santo, Consolador, que é o evangelho. O evangelho é o que traz o consolo para nós. É o entendimento, é o Espírito, é o entendimento, é a metanoia que nós tivemos através do Evangelho. Então, o Evangelho mostra que Cristo fez e não o homem faz, não é o homem para fazer, não é o que o homem fez, não é o que o homem faz, é o que ele fez. Oh, glória! Isso nos traz segurança, meus irmãos. Que coisa linda a gente saber disso. Então, o Evangelho mostra e ensina de que Cristo fez, isso nos traz consolação, descanso, repouso. Por isso que nós vivemos o reino de Deus em nós. Nós entramos no descanso, nós entramos no repouso, coisa que os nossos irmãozinhos, que são nossos irmãos do sistema religioso, não têm. Eles não entram no descanso, eles não entram no repouso. E nós entramos nesse descanso, nesse repouso, nessa consolação que o Evangelho nos traz e nos faz andar por cima das águas e nos faz levar a águas tranquilas. Oh, glória! Que maravilha se a gente saber disso. Enquanto que o Evangelho do homem traz condenação, o Evangelho do homem é o espírito, é o entendimento de condenação, de condenar. Enquanto que o Evangelho do homem condena, o Evangelho de Cristo nos traz a perfeição, nos mostra a realidade do que somos nós, filhos uma vez, filhos para sempre. Enquanto alguém estiver firmado naquilo que tem de fazer, meu irmão, esse evangelho só vai trazer condenação, é o evangelho do homem, porque eles têm que estar firmados naquilo que eles têm que fazer. Isso não é o evangelho da graça, porque o evangelho da graça não precisa de você fazer, é só você crer no que ele fez, oh glória, há 2000 anos atrás, entendeu? Então, um dia o evangelho do homem é um dia você está salvo, outro dia não. O evangelho do homem é um dia você tem que fazer, entendeu? Para você ser aceito. No evangelho da graça não, você já foi aceito, você já é salvo. Oh, glória, salvo uma vez, salvo para sempre. Então o evangelho do homem ensina que você tem de fazer tudo certo, tem de fazer. Por isso que eles não conseguem viver com segurança, no descanso, no repouso. Não somos perfeitos na carne, meus irmãos. Claro que nós temos que não andar em libertinagem, mas nós não somos a gente. Por isso que eles, meus irmãos, sempre estão aí se reprovando, se condenando entre si mesmo. Eles não entram no descanso, eles não têm a liberdade pela graça através de Cristo. Só temos segurança no evangelho do Cristo. O evangelho verdadeiro traz a glória para ele e não para o homem. Estamos seguros pela graça, meus irmãos. Como é bom a gente saber dessas verdades. O tetelestai está consumado lá em João 19:30, veja, João 19:30, vamos lá. João 19:30 diz assim, ó: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, essa palavra tetelestai, que para nós é está consumado, essa expressão tetelestai é uma expressão grega que significa já está consumado. E essa mesma expressão
Essa mesma palavra dentro da cultura grega romana significava 4 coisas diferentes. Vamos lá? Primeiro, no contexto comercial, né? No contexto comercial, quando alguém pagava as suas dívidas, o documento daquela dívida recebia uma espécie de carimbo com a fala tetelestai, que significava que a dívida foi paga. Veja, o primeiro significado, o segundo significado, no âmbito judicial, entendeu? Penal, quando um preso, um prisioneiro cumpria a sua pena, a expressão, a palavra tetelestai significava que não existia mais nenhuma condenação. O terceiro, no cativeiro de obras, a expressão tetelestai significava que a obra tinha acabado. Olha, o quarto, no contexto religioso, a expressão tetelestai, meu irmão, como isso é rico, significava que os ritos e obrigações estavam plenamente encerrados. Ou seja, então quando Cristo disse tetelestai, está consumado, ele estava dizendo, Pai, a dívida do pecado está paga, oh glória. Pai, a sentença do prisioneiro eu cumpri, oh glória. Pai, a obra que me enviaste para fazer eu cumpri, está cancelada, oh glória. Quarto, o meu sacrifício, Pai, foi necessário, ou seja, tetelestai, está consumado. O mérito foi dele e não do homem. Que maravilha, meus irmãos, a gente saber dessas novidades. Isso nos traz descanso, meus irmãos. E mais uma vez, eu torno a dizer, nos faz, nos faz andar por cima das águas, por cima dos problemas que nós temos no dia a dia. E isso nos leva a águas tranquilas, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando Cristo na carne, ele diz aqui, ó, nessa outra tradução, ó, quando pois Jesus, João capítulo 19, versículo 30, quando diz assim, ó, quando pois Jesus, ou Yeshua, ou Yahusha, como você quiser dizer, ou Cristo da carne, quando Cristo tomou o vinagre, disse, tetelestai, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Meus irmãos, aí Paulo vem, o texto principal que eu li aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aí é o fundamento ali falado por Paulo, nós não estamos mais nesse fundamento, nós estamos edificados sobre esse fundamento que é Cristo, que é o Evangelho da graça, que foi inaugurado na cruz, mas teve o período de transição da cruz até 70, e no ano 70 teve a sua plenitude. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa segunda-feira, meus irmãos. Como é bom a gente saber disso. Tetelestai, está consumado. Tudo feito, tudo pronto. A glória é dele, não é a glória do homem, não é o mérito humano, não é o mérito do homem, não é o sacrifício do homem, foi o sacrifício dele. O mérito é dele, a glória é dele. Tudo foi pela graça, de graça, por graça, ô glória. Saudações de paz.